Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, do melhor componente curricular, que é História, e eu convido vocês a verificar o objeto de conhecimento. Aula 4, objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento à diversidade cultural dos africanos e ameríndios. Vamos à nossa aula? Queridos alunos, nossa aula vai começar falando sobre cultura. O que seria cultura, primeiramente? Cultura se refere a características de um determinado povo, que compreende tanto a culinária quanto o modo de vida, costumes, tradições, danças, e tudo isso compreende em dois tipos de cultura: cultura material e cultura imaterial. Mas o que de fato seria a cultura material, professora? Bem, quando se fala de matéria, é tudo aquilo que ocupa espaço. Então, a cultura material se refere aos elementos que podem ser palpados, ou seja, que podem ser pegados, vistos e experienciados. Trata-se dos artefatos que possuem materialidade. Então, tudo aquilo que eu posso pegar, que eu posso apalpar, é chamado de materiais. E tudo que faz referência a esse tipo de cultura é chamado de cultura material. Como, por exemplo, uma ferramenta, um instrumento. Então, isso são características de cultura material. Além também de um monumento histórico, também faz parte da cultura material de um determinado povo, ok? Já a cultura imaterial não podem ser palpados ou experienciados por um curto espaço de tempo. A expressão diz respeito a tudo aquilo que é construído por determinado grupo social no âmbito da abstração, em especial os seus saberes. Então, traduzindo, a cultura imaterial faz parte das tradições de um povo, como, por exemplo, uma festa folclórica, faz parte da cultura imaterial. Eu não posso pegar, mas eu sei que ela existe e ela faz referência a uma característica de um determinado povo, certo? Então, essa é a diferença desses dois tipos de cultura. Mas por que eu estou abordando isso para vocês? Porque o tema desta aula vai falar sobre a diversidade dos povos e cada povo possui uma cultura, possui características diferenciadas e é isso que nós vamos retratar no decorrer desta aula. Começando com a cultura africana. A cultura africana compreende o conjunto de conhecimentos, valores e costumes dos povos que habitam o continente africano. Nesse continente, nós temos a presença de mais de 450 etnias dentro desse território e muitas coexistem no mesmo país. O que isso quer dizer? Que dentro do mesmo território nós temos diversas etnias, diversos povos, e esses povos eles têm características diferenciadas. Mesmo eles estando no mesmo território, alguns grupos eles eram rivais entre si. E essas rivalidades elas vão se tornar cada vez mais evidentes no processo de colonização daquele território, em que não foi respeitado justamente essas diferenças culturais entre eles. Então, dentro da África, como foi falado, há mais de 400 etnias. Vamos conhecer algumas delas. Olhem aí. Temos aqui Angola, Benguela, Cabinda, Congo, Monjolo, Moçambique, Rebola, Quiloa e Mina. Então, esses povos, né, são alguns exemplos de etnias que existem no continente africano. Então, daqui nós podemos destacar Congo e também Moçambique e Mina, que foram povos que vieram para o território brasileiro na condição de escravizados. Logo, eles trouxeram uma carga cultural para o nosso território, compreendendo também aqui a nossa cultura, né? Ajudando a construir a cultura afro-brasileira. Então, observem que à medida que esses povos eles vão interagindo com outros territórios, em outros locais, claro que eles vão levar a sua cultura com eles, ok? E vamos verificar agora como é que acontecia essa integração de Europa e África. Olhem só. Houve aí a naturalização da cultura europeia.
eu posso fazer aqui uma referência justamente ao processo de aculturação. Então, no momento em que os europeus chegam em determinados territórios, e aqui especificamente a África, eles estão ali fazendo o processo de aculturação, ou seja, levando a sua cultura, impondo a sua cultura para os povos africanos. Nesse momento, também vamos verificar o esquecimento das culturas e saberes dos povos africanos, ameríndios e asiáticos pela história oficial. Isso nada mais é do que uma caracterização do que nós conhecemos por eurocentrismo, ou seja, a valorização da cultura europeia em detrimento das outras culturas para mostrar que os europeus eram melhores, eram mais civilizados e que deveria, o seu modo de vida deveria ser adotado pelos demais povos que não tinham características, costumes e cultura parecidos ou iguais com os europeus. Então, lembrem e coloquem na cabeça de vocês que é importante nós sabermos que cada povo vai ter costume diferenciado. Por isso que há uma diversidade cultural. Certo? Nesse momento também vamos verificar que os africanos desenvolveram várias formas de governo, muito complexas, consideradas estados tradicionais, como o Reino de Gana. Então, apesar de ter uma desvalorização da cultura africana, com o passar do tempo foi observado vários contextos históricos, houve um resgate da cultura e da história de impérios e de regiões, pela história oficial, e isso vai fazer com que haja uma valorização dessas culturas, ok? Nesse caso aqui, das culturas africanas. E prova disso é justamente nós estudarmos a cultura dos povos africanos. Certo? Eles têm uma história e é preciso que essa história seja contada para que nós tenhamos conhecimento e que ela seja valorizada, certo? Continuando o nosso texto que fala assim: ignoraram que os africanos já mantinham contatos seculares, provavelmente milenares, com outras civilizações. Então aqui nós podemos observar que em relação às relações comerciais que existiam entre africanos e outros povos, Aqui eu posso fazer uma menção aos povos muçulmanos. Havia uma relação comercial entre os povos muçulmanos e os povos africanos, isso desde o século VII, que nós vamos observar daqui a pouco, e essas relações comerciais, elas também estavam ali, havia uma troca também cultural desses povos, certo? Vamos agora observar o nosso mapa, que mostra os saberes dos povos africanos. E nós temos aqui a divisão da África. Observe que eu tenho aqui uma região azul, que é chamada de África saariana, e a área em amarelo, chamada de África subsaariana. A África saariana, ela está localizada na região norte, ou seja, ao sul do que nós conhecemos como o deserto do Saara. Temos o contato com povos ocidentais e orientais. Então, essa região saariana, ela era tida como uma região estratégica para que houvesse o comércio entre o norte africano com esses povos ocidentais e orientais, certo? Já a área amarela, que é a África subsaariana, que é a região sul do continente africano, nós vamos observar uma pluralidade de povos e culturas, ou seja, uma grande quantidade de povos vai estar concentrada nessa região subsaariana da África, ok? Com seus reinos, com seus impérios, e também com algumas tribos ou etnias mais, vamos dizer assim, distanciadas, ok? E agora vamos começar a conhecer também as tradições africanas. Iniciando com a oralidade. Quando se fala de oralidade, está dizendo em relação à conversa, à comunicação. Então, na nossa imagem, nós temos aqui a representação de griots. Mas o que eram griots? Eram contadores de história. Durante muito tempo, a história africana ela foi registrada de forma oral. Não havia muitos registros escritos sobre a história africana. E a história ela é passada de geração a geração através da contação de histórias. E esse trabalho era atribuído aos griots, que eram responsáveis de transmitir a tradição oral
por meio, claro, da oralidade, da conversa, da música, né? E são guardiões da memória na África Ocidental. Além disso, os griots também desempenhavam outros papéis, como também em relação à mediação de guerras, de conflitos entre algumas etnias. Então, eles possuíam um papel muito importante, registravam o cotidiano da sociedade, o cotidiano daquele povo e também marcava ali a sua cultura através dessa transmissão oral, certo? Vamos verificar agora a questão da religiosidade ou a tradição africana religiosa. Nós trouxemos aqui um mapa para vocês, em que vocês podem observar aqui 3 cores, né? Nós temos o verde, que faz referência justamente à religião muçulmana. A área em vermelho faz referência ao cristianismo, que tem até uma cruz, como vocês estão percebendo. E a área em amarelo, que demonstra ali religiões nativas, melhor dizendo. Então, essas religiões, elas coexistem dentro do continente africano. Lembrando que nós temos aqui uma diversidade de povos. Então, vamos observar a persistência da religião tradicional, mesmo face aí à grande quantidade de adeptos ao islamismo e ao cristianismo, mas ainda assim existe uma persistência para a religião tradicional, que é conhecida pelos orixás, que é uma religião iorubá. A introdução da religião muçulmana vai acontecer por volta do século VII. E esse contato com a religião muçulmana foi de uma forma pacífica e foi trazida justamente pelos comerciantes muçulmanos. E a cristã, nós vamos observar a sua maior adesão a partir do século XV. Mas olha só, prestem atenção, antes do século XV, já no século IV, havia a presença do cristianismo na Etiópia, certo? Ok, tudo bem até aqui? Então vamos observar agora as tradições africanas em relação à arte. Trouxemos aqui para vocês algumas imagens que fazem referência às máscaras utilizadas por algumas tribos, ou melhor, etnias africanas. Então, olha só, nós temos aqui a primeira máscara com os chifres e com representações de formas geométricas que faz referência ao povo Bewa, da Burkina Faso. A intenção de se usar essas máscaras era justamente para evocar seus espíritos e, no caso aqui, de alguns animais que eram representados por essas máscaras. A intenção é que essas máscaras pudessem ter um relacionamento com as divindades que eles acreditavam. No momento em que eles usavam essas máscaras, eles poderiam estar mais próximos, né, a essas entidades religiosas que eles acreditavam. A nossa segunda máscara, que vai aparecer aqui para vocês, faz referência ao povo Baule, da Costa do Marfim. São máscaras redondas que simbolizam o sol e possuem 2 chifres de búfalo, que representam a força desse animal. E a nossa terceira máscara faz referência ao povo Punu, do Gabão, e essa máscara representa rostos de mulheres, geralmente com escarificações. Professor, o que são escarificações? Eram cortes que eram feitos na própria pele da pessoa e esses cortes eles tinham uma simetria. Observem que na máscara, né, há aí tipo como se fosse uma forma geométrica, né, na testa e também no rosto, justamente para demonstrar determinada, vamos dizer assim, uma alusão a alguma divindade religiosa. Então, esses traços fazem referência justamente à máscara utilizada pelo povo Punu, de Gabão. Ela tem feições femininas e eles também usavam uma cor branca para aproximar do mundo dos mortos, certo? Então, essas máscaras fazem referência às tradições africanas em relação à arte. Continuando, trouxemos aqui em relação à pintura. Olhem só. A pintura utilizada pelos alguns povos africanos, né, pode ser feita em cerâmica e cabaça. A escultura e a pintura de temas tradicionais são importantes expressões artísticas dos africanos. Observe nessas 2 imagens que nós temos aqui uma pintura corporal africana dos povos do Vale do Rio Omo. Então, quando eles faziam essas pinturas, era justamente para fazer referência
a algum ritual, que poderia ser um ritual de iniciação, um ritual de guerra, um ritual para ter uma boa colheita. Então, a pintura corporal faz parte da identidade cultural dos povos africanos. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma escultura africana do povo Nok. A matéria-prima dessa escultura era a terracota, que é a argila cozida, e eles acabavam ali fazendo a escultura a partir desse material, certo? Continuando, vamos observar aqui os rituais de beleza africana. Então, começando, nós temos o ritual Uoldab, que era um concurso de beleza masculino praticado pelos Uoldab, grupo étnico nômade que vive na região centro-oeste do continente. De acordo com esse ritual, os homens eles faziam danças sensuais, fazendo ali expressões pelo próprio rosto, né, com olhares diferenciados, para que eles pudessem conquistar as suas mulheres. Então, era um ritual que fazia com que eles fossem escolhidos por suas parceiras. E ele era um ritual feito pelos homens. Muitas vezes a gente vê rituais de beleza colocando apenas as mulheres como sendo o centro das atenções. Mas esse ritual africano do povo Uoldab é o contrário, mostra os homens, né, fazendo uma dança, fazendo um ritual para serem escolhidos por suas parceiras. Certo? Nosso próximo ritual é o ritual de beleza africana, que tem como base o penteado das mulheres Imba. É um penteado à base de um creme chamado otízise, composto de gordura, pasta de manteiga e ocre vermelho, que é um pigmento da terra. Então, observem que tanto o rosto da mulher quanto o cabelo tem a mesma pigmentação, ou seja, a mesma cor. Essa pasta, ela serve tanto para proteger, né, a pele das mulheres, o cabelo das mulheres do calor extremo do deserto, né, do sol escaldante que nós temos no continente africano, e também servia como um ritual de beleza. Então, essa era uma forma também de mostrar a beleza da cultura das mulheres Imba. Continuando, nós temos também um ritual de beleza das mulheres Mursi. Aqui, a etnia que vive no vale do rio Omo, na Etiópia, é a aplicação de um disco no lábio inferior, que pode medir vários centímetros. Observem aqui que nós temos a imagem de uma mulher Mursi exibindo seu enorme disco labial. É importante nós sabermos que esse disco ele era colocado, né, nas moças a partir dos 15 anos de idade. Faz parte de um ritual da etnia, então era feito um corte no lábio inferior, ou seja, ou melhor dizendo, né, é feito um corte no lábio inferior e é colocado um disco pequeno. À medida que a moça ia crescendo, esse disco ele ia sendo trocado. Esse disco ele é feito de argila e ele era colocado ali nos lábios inferiores. Quanto maior o disco da moça, mais bonita ela fica dentro daquela etnia, fazendo com que ela fosse ali escolhida para ter um parceiro, para ter um futuro marido, certo? Então essas são características desses povos. Em relação à ciência na África, o que nós podemos falar? Olhem só. 3000 a.C., sistema de numeração decimal. Temos o calendário com 12 meses, 30 dias cada e 5 dias no final do ano. Então, se vocês fizerem as contas aí, 12 vezes 30 dá 360. Mais os 5 dias no final do ano, que equivale ao ano que nós conhecemos, né? A datação do ano que todos nós temos acesso. Uso de medicamentos, terapias de cura, cirurgias e rituais que podiam tratar doenças e também técnica de mumificação. Observe na imagem que nós trouxemos aqui para vocês, que dá para observar como é que acontecia a mumificação dentro da África. Eles retiravam os órgãos internos, mergulhavam esse corpo num tipo de sal para poder desidratar, depois enfaixavam esse corpo e depois era colocado em sarcófagos para proteger aquela matéria, ok? Então,
Vimos os africanos, agora vamos para a América. Olhem só o mapa que eu trouxe aqui para vocês, né? Mostrando aqui o continente americano e os principais povos que habitavam essa região. Não eram os únicos, mas são os que vão merecer destaque neste momento da aula. Então, temos aqui em laranja os povos indígenas americanos, em azul os olmecas, uma cor parecida com marrom, o roxo, né? Astecas, o verde mais escuro, os maias, em amarelo, os indígenas brasileiros e em verde, os incas, né? Então, esses povos, eles são conhecidos também como os povos pré-colombianos, que habitavam a região antes da chegada dos europeus. Então, iniciando a nossa aula, vamos agora verificar os olmecas, que faz parte desses povos pré-colombianos. Eles habitavam a região do México e América Central, organizados em aldeias e cidades. Temos aqui a estrutura política e uma sociedade estratificada, ou seja, uma sociedade dividida. E a presença da religiosidade vai ser marcante para esses povos olmecas. Neste momento, estamos inseridos aqui em uma cidade maia, as ruínas de Tikal, que atualmente fica na Guatemala. Essas ruínas fazem referência justamente a um local religioso, a um local político, econômico e social também dos povos maias. Nessa região, eles faziam as suas adorações aos seus deuses e também era um local de encontro entre a população, certo? Então, os maias habitavam a região da América Central, eram organizados em núcleos urbanos, a sua divisão social era entre elite e pessoas comuns, ou seja, havendo aí a estratificação, a separação da sociedade, conhecimentos em astronomia, matemática e agricultura, e eles também utilizavam a escrita pictográfica, ou seja, uma escrita baseada em imagens, em desenhos, para melhor facilitar a sua compreensão, certo? Continuando, vamos verificar os astecas. Olhem só. Os astecas habitavam na região do México, eram um povo guerreiro e conquistaram povos menores. Possuíam conhecimentos em astronomia, matemática e agricultura. A sua religião era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e construíram canais e lagos. Aqui na imagem vocês estão vendo as chinampas. As chinampas eram espécies de ilhas artificiais construídas pelos astecas para que eles pudessem ter alimentos necessários para a sua população. Então vocês estão vendo aí que havia um desenvolvimento tecnológico desses povos no continente americano, certo? O nosso próximo povo que nós vamos observar agora são os incas, que habitam a região do Peru. A sua vida é baseada em ciclos cósmicos, ou seja, eles observavam, né, a Lua e os seres celestes para poder fazer o desenvolvimento da sua cultura, da sua sociedade. Temos a presença dos amaltas, que eram sábios, astrônomos e sacerdotes dentro do Império Inca. Desenvolveram técnicas agrícolas em ambientes inóspitos. Que ambientes poderiam ser esses, professores? Justamente as encostas das montanhas. Os incas, eles vão estar localizados numa região que nós conhecemos como Cordilheira dos Andes. Então, era necessário ter uma técnica agrícola que pudesse abastecer o império, ok? A domesticação de animais, e aqui nós trouxemos para vocês a lhama e a alpaca, que eram animais domesticados pelos incas. E um sistema de escrita e registro contábil usado pelos incas era o quipu, que era uma espécie de conjunto de cordas, e essas cordas elas eram unidas, né, por nós e determinavam ali registros da escrita, registros contábeis e também registros fazendo referência à história do povo inca, ok? Passeamos pela América Central, um pouquinho da América do Sul e vamos chegar agora, né, nos povos tradicionais da Amazônia.
Então, nessa região, temos sociedades complexas às margens do rio Amazonas. Quando se fala de sociedades complexas, estamos nos referindo a sociedades que possuíam uma estrutura social. Havia ali uma diversificação, havia ali um grupo organizado. Esses povos tradicionais domesticavam, né, e também plantavam as árvores frutíferas. A presença do sacerdote, né, é caracterizada pelo nome de xamã, que é responsável pela cura de doenças, transmissão do conhecimento e manutenção dos saberes sobre a natureza e sociedade. Então, dentro de determinados povos, nós temos pessoas importantes, influentes, que vai fazer essa função de manter a cultura viva, manter a história, né, sendo transmitida oralmente ou por meio de qualquer outro registro. Agora nós trouxemos um representante desses povos, né, do território da região amazônica. Aqui nós temos um índio que representa, melhor dizendo, um indígena que representa a etnia Cambeba. Eles habitavam as margens do Rio Negro, no Brasil e também no Peru. Viviam em aldeias e o seu cacique era chamado de chefe. Então, havia uma organização social. Os cambebas, eles foram responsáveis também em relação a ter uma certa resistência com a colonização portuguesa. Eles se reuniram com outras etnias indígenas para combater a presença dos europeus em sua região. Até porque quando os europeus chegaram ao território brasileiro, eles quiseram impor sua cultura, pegar as melhores terras, tomar posse de terras que antes eram dos povos indígenas, e claro que eles não vão aceitar isso de braços cruzados. Eles vão questionar, eles vão querer brigar por seu território. E um desses representantes é justamente os cambebas. Continuando, vamos lá para os tupinambás. Litoral do Brasil, o xamã é o líder religioso. Temos a divisão do trabalho por gênero. Eles também eram guerreiros, assim como os cambebas, e eles possuíam rituais do antropofagismo. E para demonstrar esse antropofagismo, trouxemos aqui uma imagem que mostra esse ritual indígena. O ritual antropofágico era comum entre os índios tupinambás no Brasil. Então, é importante nós sabermos que para os indígenas esse ritual ele possuía uma característica religiosa, uma característica mística. Eles acreditavam que no momento em que eles consumiam a carne humana do guerreiro que estava sendo sacrificado, eles iriam absorver justamente as suas principais características, as suas habilidades. Então, isso seria colocado para aquele guerreiro que estava consumindo aquela pessoa que estava sendo sacrificada. Para os europeus, eles não viam dessa maneira. Eles viam como um ato, né, de canibalismo, como um ato um ato selvagem. E, claro, deveria ser demonizado. E, por isso, eles deveriam, sim, aceitar a religião cristã, aceitar a cultura europeia para parar de praticar esses atos contra a vida humana. Então, observem que as culturas são diferentes e, por conta do eurocentrismo, essa prática ritualística dos povos indígenas ela foi demonizada. Eu não estou dizendo aqui para vocês que era uma prática normal, não. Mas naquele contexto, para aquele povo, não havia essa demonização desse ritual, certo? Vamos agora observar as técnicas e tecnologias desses povos. Temos Tenochtitlan, Azteca, templos religiosos, pirâmides, palácios e pontes. Temos técnicas agrícolas como as chinampas dos astecas, terraços dos incas e a técnica agrícola rotativa aqui no Brasil. A astronomia, medicina, matemática e cirurgia também são técnicas utilizadas por esses povos, tanto africanos como ameríndios, e também o uso de plantas medicinais, né, na medicina. Então, observem que cada povo possui ali a sua tecnologia, possui as suas técnicas, e elas são adotadas de acordo com
às necessidades daquele povo. Então, dizer que um povo que não tem uma construção adequada, não tem casas com tijolos ou um asfaltamento, vai dizer que aquela sociedade ela é atrasada. Não. De acordo com o ambiente que ela está inserida, pode ser que ela não tenha necessidade de ter esses artefatos, como aconteceu em relação à cultura europeia com a cultura africana e a cultura americana, certo? Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.